Vamos trazer para essa conversa o deputado federal Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. Ele é o vice-líder do governo na Câmara e já está aqui com a gente. Tudo bem, deputado? Obrigada pela presença do senhor aqui. O senhor deve ter acompanhado um pouco o nosso debate sobre essa discussão, que é a discussão, por enquanto, da semana, sobre a reunião de quinta-feira. Eu queria ouvir o senhor. Na semana passada, teve uma tentativa de levar o presidente do Banco Central à Câmara para ele falar sobre essa questão dos juros. Houve uma operação e o PSD, o seu partido, participou dela para evitar que ele fosse chamado. E eu queria, então, analisar com o senhor, do ponto de vista político, como é que vocês estão enxergando esse debate. Olha, Júlia, boa tarde a todos os assinantes da Globo News. É um prazer estar participando do Globo Mais. Boa tarde, Otávio. Eu acredito que a primeira coisa, a gente tem que tirar um pouco o calor dessas discussões, né? Eu acredito que esse conflito entre o presidente da República e o presidente do Banco Central não é positivo para o Brasil. Nós estamos ainda no início de governo, uma série de medidas que tem que ser tomada. É claro que o governo eleito tem que mostrar a sua cara, enfim, as suas diretrizes, mas isso não deve ser colocado em alta fervura, que a gente chama. Então, o posicionamento do PSD foi de discutir essa questão, mas sem a necessidade de uma convocação, de um convite para o presidente do Banco Central. Nós sabemos que o Banco Central tem limitações para a definição da taxa Selic, da taxa de juros. Não é algo que se define simplesmente pela vontade do presidente do Banco Central. É importante saber, quem acompanhou ali o boletim do Copom, né? Foi um documento de quase 10 páginas, foi preparado por mais de 20, para ser preciso, 29 técnicos do Banco Central. Não é simplesmente o desejo do presidente do Banco Central, tem uma série de critérios, uma série de modelos, de fórmulas que são feitas para que se possa estabelecer o patamar da política monetária, da taxa de juros. Ninguém deseja uma taxa de juros de 3,75, todos nós desejamos que a taxa de juros no Brasil seja menor, mas isso precisa ser feito com base técnica. E nós temos os instrumentos na Constituição, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional se reunindo, definindo uma meta de inflação até mais alta. É possível que se possa buscar um caminho exclusivo pela política monetária, pela definição da taxa de juros, para que ela possa ser menor. Mas é importante também que se diga, Júlio, Otávio, que tem uma parte ainda pendente, que é qual o novo arcabouço fiscal brasileiro, que vai dar também conforto. A política fiscal precisa caminhar junto com a política monetária. Então, qual é esse novo arcabouço fiscal? Ninguém no Brasil sabe ainda o que virá do governo do Executivo. Nós vamos ter um novo arcabouço fiscal ancorado em dívida, nós vamos ter um teto reformulado. Qual é esse novo arcabouço fiscal para que a gente possa ter segurança também para que uma taxa de juros menor não signifique um descontrole do gasto público. Então, eu acredito que isso também é necessário para que se possa complementar uma política monetária mais adequada para o Brasil crescer. Deputado, Thiago aqui, muito obrigado por conversar com a gente. O senhor falou de tirar o calor da discussão, mas no que a gente percebe agora, boa parte da base governista está indo, ou pelo menos parte da base governista está indo num outro caminho, que é botar mais calor nessa discussão. Como é que o senhor acha, ou como é que o senhor está tentando atuar, o PSD, para tentar apaziguar esses ânimos e fazer prevalecer a ideia de que é preciso tirar calor dessa discussão? Bom, Thiago, a base do governo do presidente Lula é feita de uma coalizão de partidos que pensam diferente. Existem partidos mais à esquerda, partidos mais heterodoxos, partidos que entendem, por exemplo, que o Banco Central não deva ser independente. Existem partidos que compõem a base, como o PSD, o meu partido, como União Brasil, como MDB, que entendem que foi um avanço para o Brasil o Banco Central independente. Tanto é que nós não assinamos o requerimento do PSOL, que pretendia convocar o presidente do Banco Central para prestar esclarecimentos. Então, eu acredito que no âmbito da discussão dentro do Congresso, onde essa base é uma base que tem ali, que tem que ter a liderança do governo,
a capacidade de dialogar com diferentes correntes de pensamento para que a gente possa arrefecer os ânimos, colocar a discussão no âmbito técnico, num âmbito responsável, para que nós não deixemos o país ao calor dessas discussões. É importante dizer, outro dia eu ouvi uma frase, não sei se foi na Globo News, mas palavra fala tem preço, né? E o mercado, ele obviamente reflete um pouco essa estabilidade. A gente tem que ser mais concreto, por exemplo, nas medidas de equilíbrio fiscal. Nós temos que ser mais, se deseja mudar a meta de inflação, que se mude a partir do Conselho Monetário Nacional e não simplesmente colocando o presidente do Banco Central numa arena em que ele tem até pouca responsabilidade sobre a definição da política monetária no Brasil. Boa tarde, Bianca Lima aqui de Brasília. O senhor mencionava agora há pouco a questão da autonomia do Banco Central. Então, eu queria fazer duas perguntas para o senhor. Primeiro, se na sua avaliação já está praticamente descartada qualquer possibilidade de alteração dessa autonomia, que inclusive foi aprovada pelo Congresso Nacional. E segundo, o senhor mencionou que política monetária tem que andar lado a lado com a política fiscal. Pois bem, o primeiro grande teste do governo no Congresso Nacional em relação à política fiscal vai ser a medida provisória do CARF, né? Prevendo ali a volta do voto de qualidade dessa que é uma espécie de tribunal da Receita Federal. É um dos pilares do pacote que foi apresentado aqui pelo ministro Fernando Haddad. O senhor acredita que tem espaço, já tem um consenso, acordo que está sendo firmado entre o Ministério e as empresas? Ele está sendo compartilhado com o Congresso e tem espaço para isso avançar e ser aprovado? Em primeiro lugar, a sua pergunta sobre a autonomia do Banco Central. Isso foi eu vou repetir aqui a própria declaração do presidente da Câmara, o presidente Arthur Lira, que nós deveríamos olhar para frente e não voltar a rediscutir a perda da autonomia do Banco Central. Eu acredito que esse não é o cerne do problema da política monetária. Pelo contrário, a autonomia do Banco Central é positiva para o Brasil. Ela dá credibilidade, dá segurança, dá independência. Então, eu acredito que nós temos que andar para frente e não voltar a essa discussão, na minha opinião, e eu acredito que não tem ambiente no Congresso para que nós acabemos com a autonomia do Banco Central. Eu espero que o governo, a base do governo, entenda isso e passe a fazer uma outra discussão, que é o segundo ponto da sua pergunta, sobre a política fiscal caminhar ao lado da política monetária. Isso é decisivo, na minha opinião. E, por exemplo, esse primeiro embate que nós teríamos da questão do CARF na minha opinião, um pouco o erro da condução dessa discussão da política fiscal, porque mais uma vez nós voltarmos atrás com algo que já foi aprovado, inclusive no Congresso Nacional, o voto de qualidade. O voto de qualidade ele tem que ser pró-contribuinte. Nós estamos voltando atrás e mais, voltando atrás com uma concepção que é equivocada, no meu ponto de vista, que utilizar esses tribunais fiscais para serem motores de arrecadação dos fiscos pelo Brasil. Então, eu acredito que é um equívoco, e é um equívoco também porque nós ancoramos exclusivamente um processo de ajuste fiscal olhando simplesmente a receita, né? Aumento de receita. E acredito que essa discussão fiscal tem que passar pelo aumento da receita, mas também pela redução da despesa, né? A despesa obrigatória é gigante no Brasil, ela é engessada, ela sufoca investimentos e ela tem que ser enfrentada também a questão da despesa. Um bom ajuste fiscal tem que olhar para aumento de receita, mas tem que olhar também para controle de despesa. E acredito que isso tem que ser um avanço. E acredito também que o governo terá muita dificuldade, no meu entendimento, de fazer essa volta atrás das decisões do CARF e dos tribunais arbitrais Brasil afora sobre essa questão do voto de qualidade ser do fisco. Então, eu acredito que o governo tem que avançar em pautas que possam efetivamente produzir ajuste fiscal no Brasil e não voltando a temas atrás e prejudicando empresas. Por exemplo, nós tivemos uma decisão no Supremo Tribunal Federal na semana passada que prevê retroação nas decisões da Corte do Supremo Tribunal Federal, que causou uma enorme instabilidade
nas empresas brasileiras. Então, a gente tem que ter com muito cuidado para que a gente não produza um ambiente de insegurança jurídica, né, nesse país. Então, eu acredito que o governo tem que rever, sim, essas discussões no Congresso e avançar numa política de ajuste fiscal mais completa do que foi apresentada nesse momento. Deputado Otávio Guedes, boa tarde. Deputado, a autonomia do Banco Central, o senhor historicamente sempre defendeu, continua defendendo. E sobre a postura de presidente do Banco Central se envolver em atividade política ou, de alguma maneira, manifestar no dia da votação, saindo com uma camisa, seja amarela, seja vermelha do PT, demonstrar uma preferência política. O que o senhor acha disso? Olha, eu acho um equívoco, também acho que aí, nesse ponto, o presidente do Banco Central tenha se equivocado. Eu acho que tem que manter essa isonomia, tem que manter essa independência. Agora, continuo defendendo, Otávio, a autonomia do Banco Central, porque eu acredito que isso é um avanço, a autonomia do Banco Central, a independência também das agências reguladoras. Eu acredito que esse arranjo institucional brasileiro a gente tem que preservar. Foi um avanço e nós não podemos dar passos atrás. Tá ótimo. Então, deputado, agradeço a presença do senhor aqui. A gente vai conversando sobre esses assuntos, arcabouço fiscal, CARF, autonomia do BC e etc., agenda econômica para esse começo de governo. Bom trabalho para o senhor e até a próxima. Obrigado, Júlia. Obrigado.